Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Mascarenhas e você, como já sabe, está no podcast Agrociência. Aqui é onde a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. Bom, hoje nós estamos com um tema que muita gente nos pede, quer saber, tem curiosidade, tem interesse de conhecer um pouco mais e atendendo a esses pedidos nós resolvemos gravar esse podcast, esse episódio aqui do nosso podcast. Então vamos falar um pouco de aplicação de defensivo ou então aviação agrícola. Né? E para isso, nós temos como convidado aqui o nosso amigo Lorenzo. Seja muito bem-vindo, Lorenzo. Muito obrigado, Fábio. Agradeço demais aí pelo convite, né? Tá falando um pouquinho sobre a aviação agrícola, tá desmistificando algumas coisas, alguns mitos aí. Eu espero que eu possa contribuir bastante aí. Bacana, legal. A gente fica muito feliz aí com o seu aceite, com a sua disponibilidade de estar vindo aqui hoje bater esse papo com a gente. E para isso a gente preparou aí um pequeno regalo, um presente aí para você, Vixe. em agradecimento aí para você tomar um demais, chá, ó. tomar uma cerveja, um cafezito, tá? Um agradecimento bom. aí. Obrigado. Tá? Então, ô Lorenzo, vamos falar um pouquinho sobre você, antes de mais nada, para as pessoas aí que estão nos acompanhando, nos assistindo, para que elas saibam quem é você, né? Por que nós convidamos você a vir aqui bater esse papo com a gente hoje, né? Então fala um pouquinho de onde você vem, sua formação, como você chegou até aqui, enfim. Fala um pouquinho de você, conta a sua história. Sim, com certeza. Hoje eu estou aqui morando em Dourados, já tenho bastante tempo, né? Mais de 15 anos que eu moro em Dourados, mas eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Galdéria aí, da cidade de São Borja, né? Rio Grande do Sul, que é a terra dos presidentes, né? Jango Goulart, Getúlio Vargas, né? O ponto turístico lá da cidade é o cemitério. Legal. Agora eles já tiraram. Deu para entender por quê. É o ponto turístico nosso lá, mas não tem nada de mais interessante lá. Eu sou formado em agronomia, né, aqui pela Universidade Federal da Grande Dourados. Bem formado, inclusive, viu? FGD, uma grande universidade aí. E também sou formado como piloto de aeronaves, né, também aqui em Dourados, pela ETA Escola de Aviação, que reside ali ao lado da UFGD mesmo. Então eu tenho essas duas formações profissionais hoje, né. Também atuo como instrutor de voo hoje na escola, né, ou seja, eu ministro as aulas teóricas, aulas práticas para a formação de pilotos e também na área da agronomia, hoje eu atuo como responsável técnico de uma empresa de aviação agrícola mesmo, que se chama Agripar, que é sediada aqui em Dourados. E também eu sou sócio proprietário da LM Treinamentos. Sim. É uma empresa que eu abri em 2020, né, juntamente com a minha esposa, que nossa empresa, o nosso foco ele é voltado para assessoria e consultoria de produtores, de empresas de aviação agrícola, né? Como a gente viu essa demanda de mercado crescendo, ou seja, muitos produtores começando a adquirir as aeronaves agrícolas, né? Uhum. Antigamente, basicamente, era mais terceirizado e tem mudado um pouco o panorama para o produtor adquirindo a própria aeronave. A gente atua para assessorar esses produtores, que muitas vezes eles não têm muita noção em relação à parte da operação em si. Né? Capacitar o piloto ali, o produtor em si também. Toda a parte burocrática, né? Porque você pega a aviação, que é um dos setores mais regulados no mundo, com a parte de aplicação de agrotóxicos, que também é um setor muito regulado e fiscalizado. Então você junta esses dois, você tem a aviação agrícola. Entendi. Então, como ele é um setor bem burocrático, assim, o produtor muitas vezes ele não tem esse know-how, ele imagina que seja um equipamento semelhante a um trator terrestre, que ele tem um outro equipamento que ele compra, mas o avião em si ele tem uma série de regulamentações, legislações que ele precisa atender para poder estar trabalhando da maneira correta, né? Também, né, ele vai ser fiscalizado ali para ele não ser penalizado futuramente. Então a gente atua desde 2020 nessa área, dando essa assessoria, desde a parte burocrática de legislações, todos os órgãos regulamentadores, né? E também na parte prática, né, que eu costumo dizer que é a parte de calibração da aeronave, né, que é bem diferente as gotas que ela produz da aplicação do equipamento terrestre. Uhum. Então, desde essa parte prática de tecnologia de aplicação aérea, né, até essa parte burocrática também. Então, na LM a gente trabalha nessa linha e também hoje nós temos uma delegação de competência do Ministério da Agricultura. Então, o técnico e o agrônomo que trabalham na área ali junto com o avião, operando, que faz parte da operação, que são profissionais que o Ministério exige que se tenha, né, para você conduzir uma aplicação aérea, tem que ter pelo menos um técnico e um engenheiro agrônomo, né, e obviamente o piloto também, né,
Então, esse técnico agrônomo, eles precisam fazer um curso no Ministério da Agricultura, Sim. que é os cursos que nós chamamos de coordenador, que é voltado para o agrônomo, e o de executor, que é voltado para o técnico. Então, hoje o MAPA, infelizmente, ele não tem essa capacidade, essa quantidade de profissionais para fazer esses treinamentos, né, que via de lei é obrigação deles. Então, eles fazem esses acordos com empresas particulares, que é o nosso caso, né? Então, Entendi. é como se nós tivéssemos um contrato hoje com o Ministério da Agricultura, que é o acordo de cooperação técnica, onde a gente ministra esses cursos em nome do Ministério, né? Então, a gente faz essa etapa dos treinamentos para o Ministério da Agricultura e eles também nos fiscalizam, também acompanham, né, esses treinamentos que a gente faz, que é justamente para formar os técnicos, formar os agrônomos, ou seja, com conteúdo específico ali para a área da aviação agrícola mesmo, e aí gera um certificado para eles, né, e esse certificado é o que o MAPA reconhece como sendo que eles têm a capacidade técnica para conduzir uma aplicação aérea segura, né, que é para não ter nenhum tipo de problema em relação à deriva de produtos, né, e também da parte de legislação, né, e manter também a qualidade da aplicação. Que bacana. Como vocês podem perceber aí, pessoal, o menino é entendido do assunto, né? Já de início, agora de largado, o homem já mostrou que entende do que está falando. Então, já fico mais tranquilo sabendo que é a pessoa certa que nós convidamos para vir aqui bater esse papo com a gente sobre esse tema que é tão importante para o nosso agronegócio. E lembrando que nós estamos na série agrotóxicos, né? Então aqui nada mais justo do que a gente trazer alguém para falar sobre a aplicação de defensivo agrícola por meio da aviação agrícola, né? Então, nós já tivemos aqui a professora Jaqueline falando um pouco sobre a aplicação, né? Por drones também e tal. A gente falou um pouquinho sobre isso, foi muito bacana o episódio. E agora a gente está complementando aí a nossa série com a sua vinda aqui, Lourenço, para falar um pouco sobre a parte da aviação agrícola, tá? Mas vamos lá, vamos conversar então, vamos bater um papo sobre isso, vamos tirar as dúvidas e suprir certeza. as nossas curiosidades a respeito dessa área, porque como eu costumo dizer, nós que vivemos aqui na cidade temos muitas dúvidas a respeito do que é produzido e de como é produzido no campo, né? E isso vai gerando um certo desconforto porque a gente não sabe. Então, tendo um canal de comunicação como esse aqui já facilita muito a vida das pessoas na cidade. E até mesmo no campo, por que não, né? Porque não é todo mundo que sabe de tudo, né? Claro. Então, esse é o cerne aqui do nosso projeto, é justamente esse, levar informação para as pessoas aprenderem cada vez mais. Mas vamos lá, com relação à aviação agrícola aí, a aplicação de defensivo agrícola, ela é muito diferente, claro, com relação, por exemplo, à economia. Existe uma maior economia ou o custo é o mesmo em relação a defensivo? Tudo bem que a gente está falando de um avião e de um pulverizador ou um trator, né? Vamos deixar de lado o equipamento, vamos falar do produto em si. Com o avião é mais econômico, é a mesma coisa, gasta-se mais, tem mais deriva, como é que funciona essa parte? Bom, muito boa a sua pergunta, Fábio. Até antes de responder, gostaria de parabenizar, né, por esse projeto que vocês estão desenvolvendo. É muito bom poder levar essas informações, né? Realmente as pessoas que estão ali no campo, no dia a dia, que têm esse contato direto para trazer essas informações, né? Livrar dessas fake news hoje que é tão falada aí, né? Tem muita fake news. Inclusive essa semana aí tá com bastante polêmica, né? Mas, enfim, quando a gente puder levar essa informação aí, é muito importante para a sociedade. Bom, assim como tudo na vida, a aviação agrícola e a aplicação aérea, né, ela tem as vantagens e as desvantagens, né? Sim. Tem um lado bom e tem um lado ruim de tudo, né? Então, as vantagens hoje de uma aplicação aérea, ela vai aumentando cada vez mais à medida que a área produtiva também vai aumentando. Ou seja, quando os produtores que têm uma área produtiva maior, para eles, com certeza, esses benefícios, essas vantagens, elas são muito mais pesadas do que as desvantagens. Então, acaba compensando para eles cada vez mais adquirir as aeronaves, né, como equipamento mesmo para utilização da aplicação aérea. No caso do avião agrícola em si, né, tirando essa parte do equipamento, quais seriam as vantagens dele? A primeira, né, e hoje mais falada, é a questão da rapidez, né, da velocidade que o avião vai aplicar. Né? Então, dependendo do tamanho, do modelo da aeronave aí, ele consegue fazer 1.000 hectares, 2.000, 3.000 hectares num dia, né? Nossa. Então, cobrir essa área aí de aplicação. Claro que depende de muitos fatores, mas falando de maneira geral, consegue-se esses rendimentos aí na prática, né? Então, uma vantagem seria a rapidez, a outra seria a questão do amassamento, né?
Sim. Ou seja, a aplicação terrestre, de certa forma, ela vai amassar ali a cultura na qual ela está passando. Então, é ali que o produtor colocou semente, comprou uma semente caríssima, pagou royalties muitas vezes naquela semente, comprou defensivo para aplicar, comprou adubo, preparou o solo, pessoal com maquinário que passou ali. Então, tudo isso que ele gastou de dinheiro e de energia, ele vai perder, né? Pois é. Porque o aplicador terrestre ele vai amassar, né? No caso da aplicação aérea não tem esse amassamento. Hoje os trabalhos eles demonstram aí de 2 a 5% de amassamento a aplicação terrestre, né? Vai causar essa perca de produtividade, que é uma área que ele vai deixar de colher, e não só deixar de colher, mas dinheiro que ele gastou que não vai servir para nada, né? Essa é uma inquietação que eu sempre tive em relação a esse amassamento. Fiquei sempre me perguntando, e essa perda, né? Será que ele sempre passa no mesmo rastro, né? Eu até vi que agora tá tendo essa semana a AgriShow, né? Tá saindo alguns equipamentos aí que eles são autônomos e também Sim. já passam sempre no mesmo rastro para evitar esse tipo, né, de prejuízo. O ideal é sempre passar no mesmo. A gente sabe que na prática, dificilmente o operador vai conseguir passar sempre no mesmo, né? Se às vezes ele trabalhar com um solo um pouquinho mais úmido, vai dar aquela derrapada ali que é normal, né? Então, o valor hoje que a gente tem nos trabalhos científicos é isso aí, é 2 a 5% de área que o produtor vai perder, né? Cara, então, mas 5% não é pouco, cara. Se você vai aumentando a área, a conta vai ficando grande. Vai ficando grande, é muito dinheiro vai que se ficando perde. grande. Porra. Então, só esse amassamento já compensa aí em questão... Depende muito da realidade, mas 2, 3, 4, até 7 aplicações você pagaria, no caso de um terceirizado, né, com esse amassamento. A aplicação com o avião. Isso, com o avião, né? O amassamento que eu deixo de ter, eu consigo cobrir o custo que o avião me... Hoje se a gente pegar aqui, dando uma conta rápida aí, pegar o custo produtivo hoje no nosso estado de soja, né? Em torno de 5 a 6 mil reais por hectare, né? Então, se ele deixar de perder aí 5% disso aí, se você pega em 1.000, 10 mil hectares, o valor é muito grande, né? Passa da cifra de 1 milhão. Então, em 1 ano, 2 anos, praticamente só o amassamento pagaria um avião já, né? O equipamento em si, né? E se no caso não for equipamento, a terceirização desse tipo de aplicação, né? Mas hoje para os produtores é muito mais vantajoso ele comprar para o próprio avião. Dependendo da área que ele tenha, né? Dependendo da área, para usar. É muito mais vantajoso para ele, né? Então o amassamento, a rapidez, né? Não compacta o solo também, né? Porque a compactação vai reduzir um pouquinho a produtividade, que é normal, né? Também tem a questão de transporte de vetores, né? Se às vezes você anda com um autopropelido numa área que talvez tenha ali um nematóide no solo, algum esporo de fungo, alguma coisa ali, você pode transportar isso para outra área, né? No caso, no avião não tem. Não vai ferir as plantas, né? Que às vezes o equipamento fere a planta quando ele passa, e essa ferida pode ser uma abertura para a entrada de patógenos ali, né? De fungos, de doenças para a planta, né? Então, esse é um ponto. Então, são algumas vantagens, né? Mas o mais aparente seria a velocidade, a questão do amassamento também, né? Que seriam ali as vantagens principais, né? Utiliza menos água também, né? Porque a aplicação aérea trabalha... É uma informação importante a ser dita, com cara. Com um volume de aplicação bem menor, né? Então, hoje, aí, com 10 litros por hectare, 5 litros, dependendo da região da aplicação, 20 litros por hectare. Então, se você comparar com equipamento terrestre, vai fazer 70, 80, 100, 150, depende da realidade. Então, você gasta menos água, né? Então, é uma vantagem também. E a aplicação aérea, ela também tem uma regulamentação, inclusive do Ministério da Agricultura, né? Que obriga você a ter um pátio de descontaminação para fazer a lavagem da aeronave, dos equipamentos. Então, ela contamina menos também, né? Tem um menor impacto ambiental. Opera em seguida as chuvas, que hoje é um problema que a gente tem na prática, né? Então, o avião... Acabou a chuva ali, ele já pode operar, fazer as aplicações normalmente. No equipamento TS ele tem que esperar o solo, né? Porque senão ele não secar um pouco, senão ele não consegue transitar ali na área, né? Pode atolar, gerar um problema ainda maior. Então o avião, em seguida a chuva, ele já consegue operar. Né? Então, cara, agora você estava falando da água, muitas coisas passaram na minha cabeça. Vamos explorar um pouquinho essa questão da água aí, que eu acho que é um assunto que é de interesse da grande maioria das pessoas. Com certeza. Com relação à água, você falou que gasta menos água para fazer a mesma aplicação. Por que isso acontece? Imagina aqui na minha cabeça que com o avião, dependendo da regulagem dos bicos que faz ali, usa gota menor, e aí ele com a própria queda ali, a velocidade, ele faz aquela gota chegar
no terço inferior da planta? Como é que funciona essa parte? Falando um pouquinho dessa parte de tecnologia, né? Um exemplo que eu sempre costumo dar, uma analogia, né? Você imaginar o estádio do Maracanã, que tem quase 1 hectare, né? Que é bem grande. Imagina você pegar um balde de, sei lá, 10 litros de água e eu te falar para você assim, ó, Fábio, eu vou te dar esse balde aqui de 10 litros de água e você vai distribuir esses 10 litros em todo o estádio do Maracanã. Tá. Você acha que você conseguiria fazer isso? Pegar esse balde e distribuir esses 10 litros em toda a área ali do estádio do Maracanã, do campo? É difícil? Não dá. É difícil, não dá, né? Então, o processo de pulverização é que permite a gente fazer isso. Ou seja, você pegar aquele líquido, transformar ele em pequenas gotas, Certo, né? isso. Então, a aviação, os equipamentos, os terrestres também fazem isso, né? Produzem ali gotas, né? E no caso do avião, as gotas que são produzidas são gotas menores, né? Então, essas gotas que são um pouco menores do que comparativamente com a aplicação sereninho, praticamente, né? dependendo do tipo de aplicação, acaba sendo, né? Então, essas gotas menores, você consegue ter uma cobertura maior dentro das plantas ali, né? Você consegue ter uma densidade de gotas muito maior, ou seja, você tem uma área de contato com os insetos, com a doença maior. Então, essas gotas menores, elas possibilitam algumas vantagens, alguns atributos vantajosos na parte da aplicação, né? E por usar esse volume menor, né? Ou seja, usar lá 10 litros por hectare. Então, o avião, em 1 hectare, ele vai aplicar 10 litros de produto, né? Diferentemente do terrestre, que em 1 hectare ele vai colocar 100 litros ali, né? Entendi. De água e produto, né? Então, essa vazão menor possibilita justamente você utilizar bem menos água, né? A cauda ela fica mais concentrada. Esse é um detalhe que eu queria já deixar bastante claro, né? A professora Jaqueline já deixou essa informação para a gente no episódio que ela esteve aqui, mas é bom você reforçar que a gente está falando de água e cauda. Sim. São duas coisas diferentes, né? A quantidade de defensivo é a mesma. É a mesma. Porém, em menor quantidade de água por conta da eficiência que o avião proporciona em gotas menores, entregando a mesma eficiência ali para aquele defensivo, né? Exatamente. O pensamento é esse, né? Como você consegue ter mais gotas, mais penetração dessas gotas dentro da cultura ali, né? Da soja, do milho, da cana, enfim, de qual seja. Então, você consegue trabalhar com esse volume de aplicação menor, né? Porque a gente fala assim que a densidade de gotas, que é a quantidade de gotas ali por centímetro quadrado, ou seja, a quantidade de produto que eu vou ter realmente por centímetro quadrado, eu consigo aumentar essa densidade aí, ou diminuindo o tamanho da gota, ou aumentando o volume de aplicação. Então, eu só mexendo nesses dois atributos para eu mexer na densidade. Então, como o avião ele produz as gotas menores, ele consegue aumentar essa densidade, né? E essa regulagem é feita no cockpit ali do avião ou nos bicos ali manualmente? Isso. Como é que é isso? Aí, essa questão da regulagem, aí quem faz é o piloto juntamente com o técnico ali, né? Que em é solo. Isso, faz previamente em solo, né? De acordo com o tipo de aplicação que ele vai fazer, com o alvo que ele quer atingir nessa aplicação e com as condições climáticas, né? Entendi. Então, por produzir essas gotas menores, eu tenho que tomar muito cuidado com as condições climáticas, né? Principalmente o que a gente fala que é a deriva, né? Que é eu levar essas gotas fora da minha área de aplicação e também a evaporação, né? Que também é considerado como deriva, né? Seria a gota sair do estado líquido e ir para o estado gasoso, né? Eu perder aquela gota. Então, como ela é menor, eu tenho que tomar bastante cuidado nesse sentido. Redobrado, então, né? Muito cuidado, muito cuidado. Por isso que o técnico tem que fazer o treinamento, né? Que o mapa exige, assim como o agrônomo, tem que ter essa noção, né? Porque você trabalhar com essas gotas, elas te dão muitos atributos positivos, como a gente acabou de comentar, em questão de penetração, densidade, né? Cobertura. São pontos positivos. O ponto negativo seria sempre a deriva, né? Entendi. Então eu tenho que tomar cuidado com a velocidade do vento, eu tenho que tomar cuidado com a temperatura, com a umidade, porque senão eu perco todas essas gotas também. E aí aquelas minhas vantagens vão todas para o ralo. Então, assim, uma outra pergunta que já vem aí muito a calhar nesse sentido é com relação à própria habilidade do piloto, né? Em saber manusear aquele equipamento ali. Uma coisa que pode influenciar, você vai me dizer sim ou não, a altura da aeronave em relação ao solo. Sim. Isso tem que ser calibrado. Com certeza. O vento que tem ali na atmosfera é considerado também, que você acabou de dizer. A velocidade da aeronave está passando ali também
provavelmente deve ser considerado. Isso tudo, o que mais além disso tudo que a gente... Sempre quando a gente pensa assim nas gotas que eu vou produzir na minha aplicação, né, que é aquilo que eu comentei, aquele exemplo do balde, né? Então eu preciso gerar gotas para ter a minha cobertura. Sim. Então quando eu vou gerar essas gotas, que o processo de pulverização vai gerar, eu tenho que pensar em 3 coisas sempre, que é o tipo de aplicação que eu estou fazendo, né, o produto que eu estou aplicando, se é um inseticida, um fungicida, um herbicida, o meu alvo, né, que é se é o inseto, onde que o inseto está, se ele está em cima, se ele está embaixo na planta, onde que ele está, ou se é uma doença, se ela está em cima da planta, se ela está dentro da planta, se é uma planta daninha, né, eu tenho que pensar nisso e as condições climáticas que eu vou trabalhar, né. Então, esses 3 atributos aí, eles vão basicamente ditar qual que vai ser o tamanho de gota que eu tenho que produzir na minha aplicação, né? Não existe um tamanho de gota ideal para todas as aplicações. A altura do aeronave ou a velocidade da aeronave é uma coisa que se considera também. A gente considera, porque assim, quando tá com mais vento, né, um pouquinho mais de vento, com certeza o piloto ele tem que voar mais baixo, que é justamente para evitar essa deriva, né, esse arraste das gotas. E se ele sabe que ele vai trabalhar com condições climáticas adversas, o que seriam condições climáticas adversas? Vento mais forte, temperatura mais alta e umidade mais baixa. Então, se ele vai trabalhar nessas condições, ele já sabe que ele não pode produzir gota muito pequena. Vai perder gota. Porque senão ele vai perder. Por mais que ele abaixe a altura do voo, ele vai perder. Então, o técnico, o piloto, eles têm essa noção. Então, ele não pode gerar gotas muito pequenas, ele tem que gerar gotas um pouquinho maior. Ele vai na regulagem do bico dele, na calibração da aeronave, né? Para produzir essas gotas maiores. Agora, não, vou trabalhar em condição climática ideal, seria pouco vento, temperatura mais baixa, né? Atmosfera mais estável ali. Então, ele pode produzir essas gotas um pouquinho menores, que tenham mais vantagens, né? E ele vai ficar protegido quanto a essa questão da deriva. Então, sempre tem que estar fazendo esse balanço, né? Por isso que a equipe que vai trabalhar, né, volta àquele ponto que eu falei inicialmente. Hoje, muitos produtores têm comprado aeronave, né? Só que você tem que levar isso em consideração, né? Porque não é só você pegar o avião e aplicar como você fazia com o terrestre. Tem uma série de fatores por trás para não dar problema. Sem né? dúvida. Então, desde a parte prática até da parte burocrática. Então, ele tem que tomar esse cuidado, principalmente na produção de gota. Se ele produzir gota pequena e trabalhar com condição climática adversa, fatalmente ele vai ter algum problema ali de deriva. Né? Então, ele precisa saber manejar isso. Com relação a essa questão de deriva, é associado a outro problema que a gente escuta por aí, que é a lavoura do vizinho. Quais são as condutas aí que o piloto precisa tomar ou considerar para que ele faça uma aplicação eficiente ali na lavoura que ele está aplicando mesmo, para que isso não influencie ou atrapalhe a cultura do vizinho? Esse é um ponto muito interessante que você tocou, Fábio. Até só para fazer um parênteses, né, que a professora Jaqueline comentou também dos drones, né? Sim. O drone, ele produz uma gota menor ainda do que o avião produz, né? Certo. Por mais que o drone ele aplique numa velocidade menor do que o avião ali, né, o avião passa aplicando mais rápido, o que quebra mais as gotas, né, o tamanho dela, o drone produz gota pequena também. Então muitas vezes as pessoas mas o drone não dá deriva. Ele dá deriva também, que a gota que ele produz é menor do que a do avião ainda. E o que diz primeiro, né, antes da gente chegar na prática, a legislação? Hoje o Ministério da Agricultura preconiza aí nas normas que estão vigentes, para o drone seria ali 20 metros de distanciamento regulamentar mínimo, né, de cidades, vilas, bairros, mananciais de água. Então, para o drone seria esse 20 metros, né? Que o drone ele vai voar um pouquinho mais baixo, né? A aplicação mais concentrada ali, faixa menor, mas mesmo assim pode dar problema de deriva, porque a gota que ele produz é menor ainda que do avião. E no caso do avião, hoje o distanciamento regulamentar no Ministério da Agricultura é 500 metros de cidades, vilas, bairros, de mananciais de água para captação para a população, e 250 metros de moradias isoladas, agrupamento de animais, de córregos, de lagos, né? Então, seria 250 metros o distanciamento regulamentar. Então, por exemplo, se eu vou aplicar ali, e eu tenho, por exemplo, um confinamento de gado, um barracão de frango, de porco, né? Então, o distanciamento regulamentar da aplicação aérea desses obstáculos são 250 metros. Né? Agora, se eu tenho uma cidade, uma vila, um bairro ali, eu tenho que estar ao menos 500 metros de distância a minha aplicação dali. E a pergunta que não quer calar,
que acontece com aquela cultura que ficou ali naquele intervalo de 500 ou 250 Isso. metros? Aí, em relação à cultura, não tem distanciamento regulamentar, né? O operador que é responsável por aquilo que ele está fazendo. Ele pode aplicar até na divisa da cerca, se ele quiser. Tá, mas vamos supor que ele atendeu ali a regulamentação de distanciamento de 500 metros da cidade. Sim. Tem aquele intervalo ali que foi plantado, tem planta ali dentro daqueles 500 metros. O que faz ali? Poderia fazer, por exemplo, uma aplicação com um trator ou um consórcio com um drone. Poderia usar duas técnicas para conseguir pulverizar a área inteira. Seria isso? Perfeitamente. Nessas áreas que não atendem o distanciamento regulamentar, aí você tem que usar outras modalidades de aplicação. O drone tem entrado muito forte, né? Entendi. Se você pega a região do Paraná, a região de São Paulo, né? O Paraná seria o exemplo mais próximo da gente aqui, né? Que as vilas são muito próximas umas das outras, né? As cidades são próximas, as áreas são menores, né? Então o drone tem crescido bastante nessas regiões, né? Sim. Então, justamente por conta desse distanciamento regulamentar também, né? Por ter ali, né, a facilidade maior de aplicar. Então, essas áreas tem que ser ou com drone ou com equipamento terrestre. Então, ela não deixa de receber a aplicação, ela só é aplicada de outra forma. De outra forma. Tem que ser, né, e também tomar o mesmo cuidado em relação às gotas, né? Não é porque você está aplicando com um trator que não vai dar deriva. Dá deriva também, né? Uma deriva até semelhante à do avião, né? Hoje os trabalhos aí, se você faz aí com uma aeronave, a gente tem deriva de 180, de 200 metros aí, dependendo das condições, do tamanho de gota que está sendo produzido. Então hoje, né, isso eu estou falando de trabalhos científicos que a gente tem publicado, né? Então a legislação hoje ela está bem dentro do que a gente tem em questão de dados científicos, né? Então o mais restritivo seria 250 hoje, né? Sim. E nos trabalhos demonstra aí 180 até 200 metros de deriva, né? Dependendo da aplicação ali. Então, tem que tomar bastante esse cuidado, né? E por mais que às vezes a cidade ou a vila possa estar a mais de 500 metros, se eu aplicar lá, produzir às vezes umas gotas muito pequenas, né? Aquela neblina que você comentou, que a gente chama... Uma linguagem mais popular. Uma neblininha ali que é gota menor que 50 micras, né? Que de aerosol aí isso aí pode chegar na cidade, mas por mais que esteja a 500 metros, né? Se tiver um vento forte, se tiver um vento, condições favoráveis para levar, leva. Uma inversão térmica ela leva. Então, os profissionais que estão trabalhando, eles têm que ter essa noção. É por isso que o mapa tem essa regulamentação para a parte da aviação agrícola principalmente, né? Por drone também, né? Que também é regulamentado pelo Ministério da Agricultura. E o piloto, então, que ele recebe essa formação lá na escola de vocês, ele recebe todo esse treinamento, essa capacitação aí. Ele faz aula prática lá com água, sei lá, com alguma coisa para ver para treinar mesmo? Como é que faz? O piloto agrícola hoje, por exemplo, para ele fazer o curso de piloto agrícola mesmo, ele precisa já ter 375 horas de voo aí aproximadamente, né? Então ele já tem que ter uma experiência mínima de voo em si. Tem experiência de voo, entende? E aí depois ele vai fazer o curso do agrícola. Lá no curso do agrícola, que a gente chama de CAVAG, ele vai aprender a parte teórica, então vai ser falado para ele questão de produtos, né, de inseticidas, fungicidas, de calibração da aeronave, condições climáticas. Então, o mapa também regulamenta essas aulas que os pilotos recebem. Então, os professores, as entidades de ensino que estão ministrando essas aulas são entidades registradas e fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura, né? Entendi. Então, ele faz esse treinamento teórico e faz uma parte prática também, de aplicação, né? Ele faz tudo isso aí lá no curso dele. O técnico e o agrônomo, né, que seria a equipe de solo ali, também tem que fazer essa capacitação, né? Questão de preparo de calda, de produtos, de legislação, né? De gotas, como que eu produzo gota de tal tamanho, né? Então, tudo esse treinamento, pela legislação, a equipe tem que fazer, né? Para poder conduzir uma operação ali, né? Legalizada, vamos assim dizer, né? Então, vocês podem perceber, pessoal, o Lourenço tem falado muito aqui na parte de legislação, né? Então, engana-se quem pensa que é aplicação feita de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Então, existe uma legislação muito forte, muito pesada por trás disso tudo, que regulamenta cada passo que o piloto ou que o engenheiro, o agrônomo vai ter ali, o técnico, né? Em todo esse processo não é feito de qualquer maneira, como muita gente pensa que é, né? Como eu comentei, são duas atividades extremamente regulamentadas, né? Que é a aplicação de agrotóxicos, que são os produtos controlados, né? E a aviação. Então, rapidamente, né, se a gente pensar na aviação agrícola, então você tem a ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que regulamenta. Você tem o Ministério da Agricultura, que regulamenta. Você tem
órgão ambiental, né, que seria o IBAMA, além das secretarias estaduais de meio ambiente, que também fiscalizam e regulamentam a atividade, né? Se a gente vai para os profissionais, né, você vai para o CREA, para o CFTA, para a ANAC, né, que no caso dos pilotos também, né? Então você tem uma série de regulamentações, né? Ministério do Trabalho, todos eles regulamentam a atividade, né? O produtor rural, então, que decide lá, por algum motivo, comprar um avião para Uhum. colocar na propriedade dele para fazer esse trabalho. Então ele tem que ter uma autorização de todos esses órgãos Isso. competentes Antes aí. dele começar a operar, ele já tem que ter o avião tem que estar registrado na ANAC, a propriedade dele, o avião dele tem que estar registrado no Ministério da Agricultura. O Ministério vai perguntar: quem que é o seu piloto? Quem que é o seu técnico executor? Quem que é o seu agrônomo? A Todo documentação mundo tem que estar tudo ali vai estar tudo redondinho. ali. Onde que é o seu pátio de descontaminação para você lavar a sua aeronave depois que você aplicar? Então, ele tem que estar cadastrado em todos os órgãos, no IBAMA, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Ele tem que ter todos os cadastros para daí ele começar a operar, né? Meu amigo. Não é simplesmente pegar o avião e sair aplicando. Ele pode fazer isso, mas com certeza ele vai ser penalizado por isso rapidamente, né? Entendi. Que eu- E se o produtor ele opta pela aviação agrícola, mas ele vai contratar uma empresa que trabalha terceirizado, né? Isso. Que trabalha com isso. Ele também precisa regulamentar alguma coisa ou só a empresa que foi terceirizada? Aí no caso a empresa, né, ela já passou por todos esses crivos anteriormente, Sim, né? sim. Então se ele está contratando uma empresa idônea, então essa empresa ela já passou, né? Ela já Mas tá o próprio produtor não precisa Não. dizer lá para o mapa, para o Não, IBAMA aí- que ele está usando a aviação agrícola. Não, a responsabilidade no caso é toda da Da empresa empresa. aplicadora mesmo, né? Ela que tem que tá. estar em dia, né? Entendi. Então precisa ter também o receituário agronômico, né? Quando está se Sempre. aplicando agrotóxicos, né? Então tem que ter o receituário daquele produto que está sendo feito, né? É Uma o que a série gente tem fatores. batido aqui em todos os episódios aqui dessa série Agrotóxicos, o Lourenço, que o defensivo agrícola, ele é tesouro, é preço de ouro, às vezes até mais, né? É muito caro. Então, o produtor rural, ele não vai jogar dinheiro fora. Né? Com certeza Ele não não. vai jogar dinheiro fora ali por meio de um autopropelido, de um avião, enfim, de qualquer maneira, né? Então, ele vai realmente buscar sempre a melhor alternativa, né? Que vai dar uma maior eficiência produtiva para ele ali, realmente atingir o objetivo e gastar o menos possível, né? Com certeza. Ninguém é bobo de jogar dinheiro fora. Claro. Então, muita gente que pensa que o produtor rural está lavando a propriedade dele ali com um avião, literalmente, né? É uma baita de uma fake news, concorda? Com certeza. Eu vejo assim, quando a gente pensa na aviação, né? A gente que está dentro do ramo, assim, as fake news que a gente vê, né? Por exemplo, o avião tem 90% de deriva na aplicação do avião. Isso são coisas que a gente vê por aí, né? Que são dados que as pessoas inventam aleatoriamente, né? Dá 90% de deriva a aplicação. Vozes da minha cabeça, né? Bem isso aí mesmo, né? Então, essa é um grande mito, né? Como eu falei, tem essa questão das gotas, que no passado já aconteceu alguns incidentes, né? Isso é fato, porque muitas vezes as pessoas negligenciaram essa questão das gotas que a gente comentou anteriormente aqui. Até né? por falta de informação, Por falta de estudos instrução, exatamente. Né? Hoje, esses profissionais, eles já não têm mais espaço no mercado, né? Sim, sim. Para conduzir as aplicações, né? Dessa forma, não. Né? Dessa forma, hoje já não cabe mais, né? Porque a sociedade como um todo, o setor como um todo já se aprimorou muito mais, né? Sim. Então, isso aí já não cabe mais. Então, essas fake news que a gente vê, que a pessoa ingere 7 litros de agrotóxico por dia quando ela está comendo um alimento, né? Então, não tem cabimento nenhum, são coisas que as pessoas inventam, né? Narrativas ideológicas que as pessoas colocam, sem ter o mínimo de conhecimento por trás, né? É isso que a gente está tentando trazer aqui. Então, todo mundo está regulamentado, né? Os profissionais, a empresa, se no caso a fazenda optar por conduzir a própria aplicação, ela também vai ter que estar regulamentada, né? Então, tem todos esses fatores por trás, né, que dão esse suporte, esse lastro para as operações. É muito mais rigoroso do que, por exemplo, até a aplicação terrestre, no caso, a aplicação aérea, né? Tem toda uma regulamentação maior por trás, né? As pessoas desconhecem, né? Elas acham que o avião chega lá e sai aplicando, né? E vai contaminar tudo, o rio, né, as áreas, todo mundo que estiver em volta. Não, mas tem vários profissionais ali que estão por trás daquela operação que sabem ali o que estão fazendo. E se eles não souberem, eles vão responder por isso, porque eles estão
colocando o nome deles em jogo ali quando está se conduzindo uma aplicação, né? O piloto, o técnico, o agrônomo, todos eles vão ser responsabilizados. É aquilo que eu sempre falo aqui no nosso podcast, Lorenzo. A gente não pode ser também ingênuo de acreditar que 100% das operações estão sendo feitas exatamente como a cartilha manda, né? A gente sabe que sempre tem um ou outro ali que foge à regra, ou um funcionário que não atende ali as especificações, porque não é o dinheiro dele que está indo literalmente por ralo abaixo, né? Então, assim, a gente sabe que pode acontecer, que existem situações, mas também queremos deixar bem claro aqui que a busca pelo bem feito, né? Pelo adequado, pelo ideal, pelo que a normativa exige, é sempre buscado, né? É sempre pautado aí pelos profissionais que estão atuando nessa área, né? Uma coisa que me chamou a atenção, que eu não havia pensado ainda, e agora com a sua fala, né, com as suas explicações aqui, me veio à mente. As aplicações que são feitas, por exemplo, com um avião, elas ocorrem, por exemplo, logo após uma chuva. É possível. Sim, é possível. Você falou agora há pouco aí que se for aplicar com um trator ou um autopropelido, tem que esperar ali secar secar o solo para entrar e tudo mais, essas questões aí. Tem uma questão importante aí que salientar com relação ao intervalo, né? O intervalo para se consumir aquilo, né? As pessoas acham que aquele soja ou aquele milho que ela vai estar consumindo ali está banhado de agrotóxico ou de defensivo agrícola, que na verdade não, a gente já deixou claro aqui nos episódios anteriores que tem um negócio chamado período de intervalo, o intervalo de segurança ou período de carência, né? Isso. E quando é feito logo após, por exemplo, uma chuva, né? Ele não precisou esperar 1, 2, 3, sei lá, 4, 5 dias ali para fazer a aplicação. Consequentemente, nós temos um intervalo de segurança maior, né? Porque ele aplicou antes. Com certeza. E isso vale salientar, que é um detalhe importante que chama a atenção, que as pessoas precisam saber. Claro. Que a aviação agrícola, ela traz esse benefício, né? Proporcionando um intervalo de segurança maior. É por isso que é aquilo que a gente comentava anteriormente, né? Hoje, se você pensar em grandes áreas produtivas, é muito difícil você não ter uma operação aeroagrícola lá dentro daquela fazenda. Né? Esse é um dos fatores que você comentou, né? Então você precisa conduzir toda aquela área, né? Tem o período de carência que você precisa esperar, né? Vai ter as chuvas que vai acontecer dentro do ciclo produtivo da cultura. Então o produtor ele tem que ter uma ferramenta ágil para ele fazer a aplicação. Então por isso que cada vez mais essas áreas maiores, todas elas vão ser aplicadas via aéreas, né? A agricultura, de uma maneira geral, tem acelerado muito, tem se tecnificado muito, né? Então, o ciclo das culturas são menores, tem lugares aí que você faz 2, 3 safras no ano, né? Então você precisa, e o avião ele te dá essa possibilidade, né? De você ter esse controle maior, de aplicar na hora certa, né? Ou seja, logo após a chuva ou antes. Para mim acho que foi a maior vantagem que você me trouxe até agora, é justamente isso, aplicar no momento correto. Que se a gente pensar, né, falando um pouquinho de uma maneira mais técnica, né? A gente pensa hoje na ferrugem asiática da soja, que é a principal doença hoje da principal commodity do Brasil, né, agrícola. Então, as aplicações de hoje são feitas aí principalmente para proteger os cultivos ali naquele momento que a gente fala que é antes do fechamento das ruas, né, que é das plantas ali se entrelaçarem, né? Sim. Então, você precisa cobrir bem aquela parte de baixo da planta com fungicida para proteger a planta da doença, né? Com o avião você consegue chegar com essas gotas lá embaixo e na hora certa. Porque depois, a hora que a planta vai ficando maior, cada vez vai ficando mais difícil de você chegar lá embaixo. Então, tem um momento certo ali de você fazer essa aplicação dentro do ciclo produtivo da cultura, que o avião te permite isso. Porque se chega nesse ciclo, né, nessa etapa que você precisa aplicar o fungicida, e aí começa a chover, né, você vai ficando enrolado. Aí chove, depois não seca, e aí a planta vai crescendo, e você vai perdendo o time de aplicação. Né? Então, o avião ele possibilita essa aplicação na hora certa também, né? Entendi. Bacana. Então, em relação à segurança, né, de poder retirar os produtos da lavoura, né, da colheita, e também da parte na hora certa de aplicar o defensivo, porque você não vai aplicar defensivo à toa lá no campo. Sem dúvida. É dinheiro jogado fora. Quando não tem necessidade. Então, você tem que aplicar quando tem necessidade. Quando a planta ela precisa ser protegida ou quando aqueles insetos já chegaram no nível que vai causar um dano na lavoura, né? Então, tem que aplicar na hora certa. Não tem necessidade de você aplicar o produto,
né, sem ter a doença, sem ter o inseto totalmente ali na área, né? Então, o avião também permite isso, você aplicar na hora que precisa. Se não precisa, não tem por que você entrar com a aplicação, né? Agora vamos partindo agora mais para o encerramento. Vamos para um assunto que acho que você vai gostar. Imagina que o produtor Fábio Mascarenhas quer começar a usar a aplicação agrícola, aplicação de defensivo por meio de aviação agrícola. Qual o primeiro passo que ele tem que tomar? Quem que ele tem que procurar? Onde que ele tem que ir primeiro? As informações onde ele vai conseguir? Me oriente a começar a usar a aviação agrícola aí na minha aplicação de defensivo. Se você é um produtor, né, a primeira coisa que eu ia falar para você é buscar uma assessoria especializada, né? Para você fazer esse acompanhamento aí, né? Fazendo um jabazinho aí. Exatamente. Mas o produtor ele tem que estar ciente que ele tem que cadastrar o avião dele no Ministério da Agricultura. Então, mas se ele não tem um avião? Eu não tenho um avião, quero começar a aplicar... Então, no caso, ele vai comprar o avião, né? Ele vai procurar hoje aí as empresas, né, que vão fazer essa revenda dos aviões, né? Aviões importados ou nacionais que a gente tem hoje no Brasil, né? A gente pega hoje a Embraer, né, que é uma empresa brasileira, hoje que produz o avião, né, que é o Ipanema, que é o modelo que a gente mais tem em voo, né? Só uma curiosidade, hoje a frota da aviação agrícola brasileira é a segunda maior do mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos, né? Em torno de 7 mil aeronaves, nós aqui em torno de 2.400 aeronaves, um pouco mais do que isso. Boa, né? Dá uma diferença boa porque os Estados Unidos está desde o início da Primeira Guerra lá, né, desenvolvendo aeronaves já, né? Então o Brasil está um pouquinho atrasado, né? Aqui no Brasil a aviação agrícola ela começa em 1947, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e lá nos Estados Unidos começa em 1921, né? São 20 anos quase aí de diferença, né? Sim. Então tem um pouquinho de uns anos a mais aí, né, lá. Com certeza. Então o produtor ele vai procurar uma aeronave que vai atender o tamanho da área dele, né? Então, se ele tem uma área maior, ele vai por aeronaves maiores, equipamentos maiores, né? Que leva lá 1.500 litros, 2.000 litros, 3.000 litros, né? Dependendo do tamanho da área de produtiva dele. Se é uma área menor, ele vai para um avião um pouquinho menor, que já atenda ali uma área para ele, né? E aí, comprada a aeronave, ele vai buscar, então, fazer a regularização nos órgãos, né? Como eu falei, tem que cadastrar lá no Ministério da Agricultura, no IBAMA, construir o pátio de descontaminação na fazenda dele, ou arrendar um pátio de uma outra empresa, de uma outra fazenda, né? Ele vai ter que ter os profissionais para conduzir as atividades, né? Ou seja, o piloto, o técnico executor, o agrônomo. Então ele tem que ter esses profissionais, no mínimo, para conduzir as operações, né? Então ele vai atrás de se regularizar para ele poder operar ali certinho, né? Então ele vai fazer os cadastros nos órgãos. E se eu for contratar uma empresa terceirizada? Aí, para terceirizada, ele não vai precisar de praticamente nada, né? Só vai ter que ter uma pista lá disponível, né, para o avião operar e a água ali, basicamente, né? Então ele tem que ter uma pista na fazenda para fazer ali o carregamento, né? O abastecimento da aeronave. Se a pista estiver longe da fazenda, vai ficar cada vez mais caro para ele o serviço, né? Porque o rendimento da aeronave vai cair bastante, né? Se a pista está dentro da área dele, fica o custo da aplicação é bem menor, né? Porque o avião não vai ficar transladando de um lado para o outro. Então, uma das primeiras coisas que ele já tem que pensar é na pista. Um local ali adequado para o avião fazer o pouso e decolar. Aí a pista para a aviação agrícola ela não precisa ser registrado, homologado na ANAC, né? Ah, tá. Que é diferente de um avião particular. Por exemplo, o avião particular ele só pode pousar em aeroportos onde a pista é cadastrada, homologada na ANAC, né? O avião agrícola ele pode pousar no que nós chamamos de área de pouso eventual. Certo. Então, se eu tiver uma estrada e essa estrada atender os parâmetros mínimos de segurança da operação, o avião pode pousar, o avião agrícola pode operar ali. Entendi. Né? No caso do avião particular, no caso não poderia, teria que ser uma área registrada mesmo. Então, né? A primeira coisa, então, produtor rural, que você precisa se preocupar é um local ali, deixar uma área específica na sua propriedade. Exatamente. Qual o tamanho aí, mais ou menos, de uma pista? Uma pista aí de pelo menos uns 1.200 metros de comprimento por uns 20, 30 metros de largura. Então, você já vai pensando aí que é uma área grande que você vai deixar de produzir nela, inclusive. Que é para poder operar com segurança, né? Exatamente. E aí depende do avião. É claro, se ele tem um avião maior, né? Ele tem que ter uma área um pouquinho maior para poder operar com segurança. Se o avião menor, ele vai fazer uma pista um pouco menor, né? Mas hoje a gente sempre pensa já numa condição maior, né? Porque às vezes ele compra um avião menor, daqui 2, 3 anos ele quer comprar um maior, ele tem que aumentar a pista, né? Sim. Então já vai fazer, já otimiza para
Então, para operar com segurança, né? Sim. Então, terceirizando, então, uma pista, primeira coisa. Contratou Isso. a empresa vai se preocupar com todo o resto, ele só precisa comprar o defensivo e disponibilizar a água ali, o defensivo no abastecimento e vida que segue. Exatamente. Então, não é o bicho de 7 cabeças. Não. Não dá para fazer tranquilamente, tranquilo. tendo essas condições aí de espaço para o avião pousar e decolar. Com certeza. Se ele for ter a própria operação dele, ele vai estar ciente que ele vai estar sobre ali o guarda-chuva de vários órgãos diferentes do governo, né? Então tem a ANAC, MAPA, IBAMA, a parte estadual, municipal, né? E os profissionais que ele precisa ter para conduzir. E o engenheiro agrônomo, que normalmente ele já deve ter um engenheiro agrônomo, ele pode usar o serviço desse mesmo ou precisa ser um que você falou que tem que ter a capacitação técnica para aquilo? Isso, o agrônomo pode ser o da própria fazenda dele, né? O agrônomo só ele vai ter que emitir uma ART, né? Que é a anotação de responsabilidade técnica, dizendo que ele é o responsável técnico pelas operações de aplicação aérea, né? Então o agrônomo dele pode sim ser responsável, né? Mas ele precisa daí emitir uma ART para a empresa, para a fazenda, né, dizendo que agora ele é responsável também pela parte de aplicação aérea. Né? Mas você estava falando que tem que ter o técnico, ele tem que ter algum treinamento, ou capacitação. Quem que é esse técnico? É o agrônomo ou não? Ou é o técnico da empresa? A instrução normativa lá do MAPA, né, ela fala que o técnico, geralmente técnico agrícola, agropecuária, hoje são vários cursos tecnólogos, né, que podem fazer o curso de executor. Então o MAPA exige que tenha um técnico executor na área, para poder também ficar responsável por essa parte do preparo de cauda, né, e também de monitorar as condições climáticas. Então, essa era a minha dúvida. Nesse caso, não é o engenheiro agrônomo que vai fazer esse preparo. Tem que ser um técnico, né? Alguém esse técnico é funcionário do produtor ou da empresa que ele contratou? Quando ele contrata é da empresa, né? Se o produtor está operando a própria aeronave, ele vai ter que ter lá um profissional, né? Entendi. Então, se ele terceirizou, a empresa vai fornecer esse técnico. Isso, a empresa vai com o avião, vai com o piloto e vai com o técnico. E existe caso do próprio piloto ser esse técnico? Hoje o MAPA não aceita isso, né? Porque ele vai estar desempenhando duas atividades diferentes, né? Entendi. Então, por mais que ele esteja na área acompanhando, né? Ele está fazendo duas funções diferentes, né? Sim. Então o MAPA ele não aceita, ele exige a obrigatoriedade do técnico na área mesmo, né? Entendi. É uma informação que a função do técnico executor é ele saber o que ele está fazendo na parte do preparo de cauda ali, né? E também fazer o monitoramento das condições climáticas. A hora que o vento apertar muito, que a temperatura estiver muito alta, ele vai interromper a aplicação. Ele consegue monitorar tudo isso de solo. Isso, ele fica fazendo isso lá. Uma das funções dele é fazer isso. Esse monitoramento das condições. Entendi. Então ele vai ter um aparelhinho lá, né? Que a gente chama de termohidroanemômetro, que mede temperatura, umidade e vento. Aí ele vai, ou às vezes a fazenda já tem estações na área, né? Que você consegue acompanhar. Né? Se não tem, o técnico tem que ter o equipamentinho de mão ali para ele fazer as medições, né? E aí ele fica em contato ali com o piloto o tempo todo, dizendo... E o piloto também, né? É uma equipe que vai estar junto. Às vezes, o vento já está passando do parâmetro básico ali que ele estabeleceu, que seria 12 km por hora, vamos por 10 km por hora. Passou dessa velocidade de vento, ele vai interromper a aplicação, né? Para justamente evitar aquelas percas, né, de deriva que a gente comentou anteriormente. Caiu muito a umidade, aumentou muito a temperatura, tudo isso. Ele vai monitorando ali. Vai trabalhar ali, então, até umas 9, 10 horas da manhã no máximo, ou na nossa região aqui, né? E aí vai interromper no período da tarde ali, pelas 3, 4 horas da tarde, provavelmente vai dar as condições e ele vai retomar. Agora, se tiver um dia mais estável, né, com a temperatura mais baixa, pouco vento, aí ele pode operar até o dia inteiro, né? O dia que choveu ali. O que vai ditar é as condições climáticas ali, né? Quanto mais alta a umidade, melhor? Ou não? Nem sempre. Não. Mais alto você diz de altitude? Não, a umidade. A umidade, a umidade choveu ali, a umidade tá lá em cima. Quanto maior a umidade relativa, melhor né? Porque a umidade relativa alta, ou seja, você tem bastante água no ar. Sim. Então, a hora que aquela gota sai do bico, ela vai demorar muito para trocar calor com o meio ambiente, porque a água ela tem um alto calor específico, ela demora para esquentar e demora para esfriar. Então a gota ela não vai trocar calor com o meio, com a atmosfera rapidamente, então ela vai ficar mais tempo viva, né? Que a gente chama de tempo de vida da gota. Agora, se o ar está quente, está seco, é como se o ar tivesse com muita sede. A hora que sai a gotinha ali, ele já bebe ela, né? Sim. Então, falando de uma maneira mais simples, seria basicamente isso. A umidade tem que ser alta. É aquilo que eu estava falando, né? Logo depois de uma chuva é um período ideal para fazer uma aplicação. Se o tempo não estiver ventando, estiver tranquilinho ali, com bacana. certeza. Olha,
legal. Umidade alta, temperatura baixa, né? E o vento aí, sem vento também não é interessante aplicar. Zero de vento. Tem isso também? É bom ter um pouquinho de vento. O avião também precisa, não sei se influencia alguma coisa. Mais na deposição das gotas mesmo, né? Tá. Então, com um pouco zero de vento, as gotas elas vão ter uma deposição um pouquinho pior do que se estivesse com vento, né? Só que também não pode ser muito, né? Por isso que a gente trabalha nessa faixa de 2 a 10 a 12 km por hora, né? De vento. O próprio avião também produz também. Como é que é? Tem o vórtice, né? A professora estava explicando aqui do drone, né? Que ele tem um vórtice para baixo aqui. Né? O avião também tem isso, né? O avião tem um pouco também, né? Da hélice dele ali, né? Mas no caso do avião não é para baixo, né? Ele é para trás, né? No caso do drone é para baixo porque é vertical ali, né? Sim. Até foi uma pergunta que eu fiz à professora, né? Esse vórtice aí, ele ajuda ou prejudica, né, a aplicação? E ela falou que ajuda, né? Porque ele acaba empurrando a gota para baixo e vai no alvo, né? No caso do avião, ele atrapalha, né? Porque ele tem o vórtice de escoamento do ar nas superfícies do avião, né? Que a gente chama de arrasto parasita, arrasto induzido, que ele gera uns vórtices na ponta da asa do avião, né? Na hora que o ar ele sai um pouquinho turbilhonado ali, ele pode afetar a deposição das gotas. Mas isso, né? Tudo é considerado na aplicação. Isso, aí você tem algumas técnicas para você reduzir isso, né? Que você pode, na regulagem do avião, você diminuir esse efeito, né? E também tem o vórtice da hélice ali, né? Que está rotacionando, que de acordo com o espaçamento dos bicos, você também consegue fugir desse vórtice. Então, tem algumas particularidades que você consegue ir mexendo no avião para fugir desses efeitos, né? No caso do drone, é favorável, né? Porque justamente está jogando o produto para baixo. Ô Lorenzo, como você pode perceber, cara, a gente tem muita curiosidade, muita informação que a gente quer saber, muita coisa que a gente quer aprender, né, a respeito dessa área que relativamente nova pra gente que não é da área, né? A gente tem muita curiosidade. Às vezes a gente tá viajando e vê um avião passando lá, coisa mais linda, né? Você quer parar o carro pra assistir o avião desfilando ali, né? Aplicando aquele defensivo. Mas como o nosso tempo é curto, né? Infelizmente, a gente quer partir então para o encerramento aí. Sim. E antes de mais nada, agradecer a tua disponibilidade, você ter vindo aqui. Espero que você possa voltar outras vezes aqui para trazer mais algumas informações. Então a gente já aproveita e pede para os nossos ouvintes aí que, se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, né? Com certeza tem outras coisas que o pessoal quer saber. Que mande aí os seus comentários, né? Suas considerações aqui nos comentários desse vídeo, que tenho certeza aí que o Lourenço vai ter o maior prazer aí de responder a pergunta de todo mundo, ou quem sabe, se realmente tiver muitas outras perguntas, a gente volta e grava um novo episódio aí. Com certeza. Se a gente puder contar com a sua disponibilidade mais uma vez aí, né? Então, quero agradecer em nome aí do nosso podcast Agrociência, em meu nome, é o nome da Ana, que é minha colega que infelizmente não está aqui conosco hoje, né? Em função aí de alguns compromissos particulares, né? Com a tese dela lá. Mas em nome de todos nós eu quero agradecer a sua disponibilidade. Você ter vindo aqui é muito importante para que a gente consiga levar essas informações relevantes, verdadeiras, científicas acima de tudo. Eu fico muito feliz que você trouxe dados aí científicos, números, para que as pessoas saibam que a gente está falando o que é real e não é o que é besteira, não são vozes da nossa cabeça, né? Então a gente agradece e espera que tenha atendido a expectativa do público e o pessoal goste do nosso podcast. Tenho certeza que vai gostar e muito desse episódio. Com certeza, Fábio. Eu que agradeço o convite, né, por ter convidado. Me coloco à disposição aí sempre que precisar, né? Mais uma vez, parabenizar vocês por desenvolver esse projeto, né? E também poder contribuir um pouco, né? A gente estava conversando aqui, né, sobre o projeto, né, da faculdade. Então, a gente poder devolver um pouquinho do que a gente recebeu da universidade, eu vejo que é muito importante, né? Para a sociedade de maneira geral também. Então, agradeço muito o espaço, por poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, né, da área que a gente trabalha. E se alguém tiver dúvidas ou perguntas, pode estar procurando a gente aí nas redes sociais. Fala aí teu arroba aí, manda um recado para a turma aí. Nós temos a empresa que é LM Consultoria, né? Então, o pessoal quiser encontrar lá no Instagram, é LM Consultoria, acha fácil. E o meu lá é Manzoni_LLH. Né, que é meu perfil pessoal lá do Instagram, que é o que a gente mais usa hoje aí. Então a gente está sempre também postando lá as nossas atividades, né, toda essa parte dos treinamentos que a gente faz com os profissionais no Brasil inteiro aí. E temos bastante treinamento programado ainda para esse ano, para ser feito, né, região norte, região centro-oeste do Brasil. Porque assim, é uma demanda muito grande, até para os profissionais, né, também da área que estão se formando ou acabaram de se formar. A aviação agrícola é um campo hoje que tem absorvido muitos profissionais. Assim. Sim.
Manda um recado, então aproveita aí, manda um recado aí, faz o convite para as pessoas conhecerem o curso de vocês lá, conhecerem a escola. Fica à vontade, a câmera é sua. Esse é o preço que a gente paga para você vir aqui. Fica à vontade. É mais gratidão mesmo. Então, pessoal, segue aí, né? O Agrociência também, o podcast, né? Muito bom esse projeto, poder levar informações, né, verificadas, verdadeiras para a sociedade de maneira geral. Nós lá no Instagram, LM Consultoria, se vocês puderem acompanhar lá os nossos projetos, profissionais da área que têm intenção de se formar, têm intenção de trabalhar na área da aviação agrícola, quer conhecer um pouco mais, pode nos procurar por lá, vai ter todos os acessos ali, bem fácil, tá bom? Acho que é isso, demais agradecer demais pela presença. Beleza. E precisando aí novamente é só nos chamar. Beleza, obrigado Lorenzo, Manzoni é isso, né? Muito obrigado então mais uma vez. Pessoal, então ficamos por aqui, quero deixar aquele último recado, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo aqui com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que mais informações cheguem ao máximo de pessoas, que a gente consiga disseminar o que é verdadeiro no nosso agronegócio. Então, siga as nossas redes sociais, curta esse vídeo, compartilha, comenta, deixa suas observações aí nos comentários. E é isso. Agradecemos mais uma vez de você ter ficado conosco até aqui, assistido esse vídeo até o final. Obrigado mais uma vez. Obrigado, fica com Deus. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado.